Ser a pessoa que resolve tudo costuma ser visto como uma qualidade, mas existe um lado disso que quase ninguém fala. E eu vou comentar com você porque eu também já estive desse lado, onde fui muito reforçada a dar conta de tudo, a fazer tudo, e isso era uma qualidade, mas começou a me fazer muito mal. Bora! Muitas mulheres que são vistas como responsáveis, confiáveis e fortes, elas acabam ocupando um lugar que é muito específico nas relações. Vamos pensar junto. O que pode acontecer de tanto, Márcia? As mulheres passam a evitar conflitos para não decepcionar as pessoas. Elas começam a ter dificuldade de dizer não. Assume mais tarefa do que era necessário. No trabalho, por exemplo, evita dar feedback negativo, porque ela não quer gerar desconforto, nem confronto e nem conflito. E aos poucos, sem perceber, ela começa a se colocar sempre no lugar de quem está ali equilibrando vários pratos, como a gente já vem comentando. E o problema é que com o tempo, essa postura ela vai deixando de ser uma forma de ajudar e passa a ser uma posição emocional que vai custando muito caro. Eu sei, eu já passei por isso, eu ficava achando que eu estava devendo para as pessoas, que eu tinha que resolver. E aí, gente, não é de outro mundo que no outro vídeo eu falei sobre como um padrão começa a se formar quando muitas mulheres aprendem ao longo da vida que elas precisam dar conta de tudo. Não só por minha vivência, mas pelo que eu vejo no consultório. Então, hoje eu vou querer te mostrar como esse padrão começa a custar emocionalmente, mesmo quando a sua vida parece que ela está funcionando muito bem. Porque o problema não é apenas o esforço, é o que você começa a perder sem perceber. E quando vai perceber, aí já custou muito caro. E quando eu falo de custo emocional, eu estou falando de coisas muito mais concretas. Quer ver? Por exemplo, começar a se sentir constantemente tensa e não saber por quê. Ter dificuldade de relaxar enquanto você está nas relações. Sentir culpa quando você pensa em priorizar você mesma. Você quer se colocar na sua agenda, mas é difícil, porque você vai sempre querendo dar conta do outro e das coisas e negligencia a você mesma. E também pode ser que você perceba que, mesmo fazendo muito, a sensação que você tem é de que você nunca tem a tranquilidade, ela nunca chega aí. Quem sou eu? Márcia Ramires, humana e psicóloga, fundadora da Viva, uma clínica online de psicologia. Eu e a minha equipe, a gente atende principalmente mulheres que vivem nesse aspecto de alerta constante, de muita cobrança e responsabilidade, e que são vistas como muito fortes, mas que carregam uma pressão interna enorme para manter tudo isso funcionando. Então, bora lá? Fica comigo até o final desse vídeo. Quando você se acostuma a ocupar um lugar de que você sustenta tudo, algumas consequências elas começam a aparecer. A primeira é a dificuldade de você colocar limites. Você percebe que muitas vezes você aceita muito mais tarefas do que você gostaria. Quer ver? É como se fosse assim, uma pessoa te pedir um favor. E aí, dentro do trabalho, para que você possa manter uma boa relação, você fala assim: tá bom, eu vou te entregar até o final do dia. Aí chega uma outra pessoa da sua equipe e fala assim: olha, eu preciso da sua ajuda, eu não estou conseguindo fazer X coisas. Você para tudo e ajuda. E aquela tarefa ficou pendente. Daqui a pouco você lembrou que você tinha uma reunião e você não declinou sabendo que você não precisaria necessariamente estar nessa reunião. E é mais um tempo, chega no final do dia, você deixa de ir para sua academia, você deixa de se alimentar direito, você come um lanche porque você precisa ficar no trabalho até tarde para fazer essas entregas. E aí você começa a aceitar mais tarefas do que você gostaria. Não porque você quer, mas porque dizer não começa a gerar desconforto interno dentro de você, como se recusar alguma coisa significasse que você iria falhar com alguém. A segunda consequência é que as relações, elas começam a ficar desequilibradas. Por quê? Porque você se torna a pessoa que organiza, resolve, apoia, orienta, sempre chama o outro, sempre conduz ali para estar todo mundo unido muitas vezes. Você que organiza os eventos, você que puxa reuniões, você que faz as tarefas, e o outro sabe que você vai dar conta e acaba deixando a responsabilidade na sua conta, no seu bolso, você que resolve. E aí, raramente, você é a pessoa que se permite precisar de alguma coisa. Você até estranha quando alguém começa a perguntar sobre você e até estranha quando alguém fala, olha, eu tô aqui pra você. Aí você fala, não, não vou pedir ajuda. Mas eu preciso te dizer, isso pode gerar uma sensação muito quieta dentro de você de solidão emocional. Ninguém me entende, eu tô sozinha. A terceira consequência é que muitas mulheres elas só percebem depois de muito tempo que existe uma desconexão emocional gradual. Você continua presente nas responsabilidades, nas tarefas e nos compromissos. E aí você começa a perceber que você está cada vez mais desconectada com você mesma,
com o que você precisa, com as suas necessidades, com o que você pensa, como se você precisasse sempre ocupar um papel, mas sem o espaço simplesmente para existir fora dele. Olha que forte isso. Então é por isso que hoje eu vou te dar uma pequena ferramenta já para te ajudar e você botar em prática. É uma forma bem simples de você começar a perceber esse padrão e observar um momento específico. Então, quando alguém te pedir alguma coisa, ou quando surgir uma nova responsabilidade, antes de responder o que você vai fazer, que você faça uma pausa curta e que você possa ali se perguntar: eu realmente escolhi assumir isso ou apenas eu me senti responsável? E responda uma das alternativas. Essa pequena pergunta vai começar a trazer consciência para você, para que um funcionamento que muitas vezes estava de uma forma muito automática, ela possa ser repensada. E quando você começa a perceber tudo isso com muito mais clareza, a gente vê coisas importantes acontecendo. Você passa a diferenciar quem você é do que é um papel que você aprendeu ao longo dessa vida aí, nossa de Deus, a ocupar. Então, essa diferença vai abrir um espaço para que você faça uma pergunta que é muito importante. Se eu aprendi a ocupar esse lugar, por que que parece tão difícil sair dele? Com o tempo, algumas mulheres começam a perceber que não estão apenas cansadas, elas estão presas nesse lugar que elas aprenderam a ocupar. E um lugar em que acabam se tornando a referência para tudo, a pessoa que todo mundo procura quando alguma coisa acontece e precisam que seja resolvido ou sustentado. E quando essa percepção começa a aparecer, alguma coisa muda. Você passa a olhar para esse funcionamento de uma outra forma. Como se você começasse finalmente a entender melhor você mesma. E ainda bem que eu comecei a entender e sair desse lugar. Se essa reflexão fez sentido para você, continua aqui com a gente. Eu tenho trazido aí muitos conteúdos justamente para poder te ajudar, a mulher líder, a entender esses padrões emocionais com mais profundidade. E se você conhece também alguma mulher que está vivendo nesse lugar e que precisa dar conta de tudo o tempo todo, envie esse vídeo para ela também. Às vezes uma conversa como essa chega exatamente no momento em que alguém precisa ouvir. Então envia para ela. E eu quero comentar, comecei o vídeo falando sobre mim. Eu ainda trabalho muito esse lugar de não precisar dar conta de tudo. Eu me freio, né? Eu trabalho isso nos meus processos de desenvolvimento. E eu sei o quanto, ao longo da jornada, eu trouxe uma melhora. E o quanto é importante a gente ver os nossos avanços e sempre estar com a antena ligada, porque às vezes eu quero voltar para esse lugar. Então, eu quero levar mais saúde emocional para você, porque eu sei, mulher líder, que dá conta de tudo, que quer dar conta de tudo. O quanto isso chega uma hora que leva para a estafa e você desmorona. O seu corpo vai gritar. Então vamos cuidar? Porque prosperar é viver a realidade.